vamos dar continuidade no nosso estudo, verdades sobre a Bíblia. Mas antes de tudo isso, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por você ter chegado aqui no nosso último estudo referente a esse tema. Eu até convido você para estar acompanhando, assistindo, os demais estudos que estão disponíveis aqui no canal para você. Verdades sobre a Bíblia. O meu maior objetivo é estar contribuindo com o seu conhecimento, tanto pessoal quanto espiritual. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Edmar Gomes, sou pesquisador da área teológica, pastor, evangelista, e estou aqui compartilhando com você um estudo maravilhoso, verdades sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito das traduções, Quantas vezes a Bíblia já foi traduzida? Você tem noção? Vamos aprender juntos? Quero dizer para você que o curso aqui ministrado para você, e bom de tudo, de graça, são de matérias de muitas pesquisas, da área de geografia bíblica, da área de bibliografia e da área também de arqueologia bíblica. E de todas essas pesquisas que eu fiz, eu trouxe de graça para você esse estudo. Então não perca a oportunidade de estar acompanhando todo esse estudo. Hoje vamos falar das traduções da Bíblia. Vamos lá? Vamos compreender eu e você, para a gente finalizar esse estudo maravilhoso? Até o ano de 1495, não existia nenhuma tradução das Escrituras em língua portuguesa. Nós estamos falando de 1495. Não existia nenhuma tradução das Escrituras Sagradas em língua portuguesa. Foi nesse ano que a rainha, Dona Leonor, esposa do rei D. João II, grande protetora das artes e letras em sua terra, mandou traduzir e publicar às suas expensas o livro Vida de Cristo, uma harmonia dos evangelhos. Foi uma primeira referência e é uma publicação de um texto bíblico em português. Então, ou seja, a primeira menção, a primeira vez que se aproxima a tradução, 1495, para o português. A rainha, Dona Leonor, ela pede para fazer um livro, ela escreve um livro falando uma tradução, digamos assim, dos evangelhos, mas já em português. Os originais deste trabalho tinham sido escritos por Lindolfo de Saxônia. Logo depois, a mesma rainha mandou publicar em português uma edição das Epístolas e dos Evangelhos, tradução feita por Gonçalo Garcia de Santa Maria. E 10 anos mais tarde, em 1505, surge uma edição dos Atos das Epístolas Universais, de Tiago, Pedro, Judas e João. Quando Dona Leonor faleceu, em 1525, houve grande reação do clero, e aquelas obras foram banidas das bibliotecas. Assim que a rainha faleceu, foi banida, todas essas obras, todas essas publicações foram banidas pelo clero. Haja visto o poderio da igreja da época. Porém, isso não impediu, no entanto, que uma segunda edição da Vida de Cristo fosse feita em 1554. Porém, com a mesma sorte das anteriores. Isso porque a época era de grande intolerância e perseguição religiosa. Era muita intolerância religiosa, as pessoas não tinham a liberdade que nós temos hoje, por exemplo, naquela época, talvez eu não poderia estar aqui ministrando esta palavra para você, Então, isso porque na época tinha uma grande intolerância e perseguição religiosa, a célebre Inquisição, montada desde 1536, exercia um grande poder. Nenhuma obra poderia ser impressa sem consentimento desse órgão de repressão. Foi nessa época, em 1628, que nasceu João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia em português. Então, o primeiro tradutor de toda a Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, ele nasce em 1628 e é o primeiro tradutor da Bíblia em português. Mas não paramos por aqui, Vamos dar continuidade no nosso
fascinante estudos, verdades sobre a Bíblia. Desde então, as técnicas de impressão mecânica, a Bíblia foi traduzida para mais de 250 línguas. As primeiras versões em português, né? Entre as edições modernas, há tantas versões diferentes do livro que os pesquisadores preferem falar em Bíblias, porque são muitas versões, né? Então não é uma Bíblia, são Bíblias, né? São várias versões. Eles lembram da edição que você tem em casa, depende da tradução e da linha teológica que segue. Pode ser diferente de outra edição. E essa diferença não se restringe apenas aos nuances dos textos e tradições. Católicos e protestantes, seguidores da Igreja Ortodoxa, até hoje não chegaram a um consenso sobre se alguns textos devem ou não serem considerados sagrados, né? Então até hoje ainda existe essa discussão, né, entre católicos, protestantes e ortodoxos, né, se alguns textos são ou não sagrados. A discussão continua. Então, de repente, a sua Bíblia é diferente da minha Bíblia é diferente da sua. Isso depende do segmento teológico, né? Isso depende do segmento que ela foi traduzida. Já no século XX, surgiu uma adaptação, uma linguagem moderna, baseadas nas teorias gramaticais do pesquisador Naum Chomsky, com o objetivo de provocar os leitores modernos o impacto do que o texto original teria causado. Ou seja, trouxe para a modernidade, né? No século XX, os pesquisadores, né, tentam de alguma forma estar melhorando a Bíblia para a gente, para nós, estar tendo um bom conhecimento, tendo uma linguagem, digamos assim, moderna para a gente compreender as Escrituras Sagradas. Mas, deixando de lado as diferenças, é o mais importante que eu e você devemos meditar. Deixando de lado as diferenças, a Bíblia continua, em pleno século XXI, encabeçando a lista dos livros mais influentes e vendidos do mundo. São publicadas anualmente mais de 11 milhões de versões do texto integral, 12 milhões do Novo Testamento e 400 milhões de brochuras com trechos de textos bíblicos. Como diz o escritor americano Jack Miles, autor de Deus, uma biografia, a Bíblia criou um ideal de caráter humano e divindade que vem moldando os homens por século, até mesmo aqueles que não acreditam nela ou em Deus. Essa é a importância da Bíblia para mim e para você. Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento, né, a respeito da Bíblia Sagrada, traduzida em mais de 250 línguas, começou a ser escrita antes de Cristo, terminou depois de Cristo, né, e até hoje, na atualidade, ainda há grupos, né, que se discordam entre si sobre alguns temas, alguns textos bíblicos. Mas o mais importante de tudo isso é que nós estamos aqui em pleno século XXI, aprendendo cada dia mais e mais desse fascinante livro, a Bíblia Sagrada, uma carta de Deus para você. Você gostou desse estudo? Eu contribuí com o seu crescimento? Você aprendeu alguma coisa significativa para você? Se sim, eu peço para que, se possível, você ainda não se inscreveu no meu canal, simples, clica em inscrever-se. Desse modo, você vai estar contribuindo com o crescimento desta obra evangelística. O nosso trabalho, ele não tem fins lucrativos, tá? Os estudos que são ministrados aqui são de graça para você. Só basta você clicar em inscrever-se, acionar o sininho das notificações para você estar acompanhando os próximos estudos que eu quero, em nome de Jesus, estar trazendo para você. Muito obrigado por você ter permanecido até aqui. Foram 6 estudos maravilhosos, né, na qual eu tenho orado, pedido a direção do Espírito Santo de Deus para estar aqui compartilhando com você. Amém? Que Deus abençoe você. O estudo vai ficar disponível aqui. Tem uma playlist aqui disponível para você estar estudando de graça. Verdades sobre a Bíblia. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima oportunidade, assim Deus permitir, para a gente estar juntos